Eu tenho uma perspectiva de política, né, que quando me perguntam o que eu sou, esquerda, direita, centro, eu me defino como constituinte, eu vou pela Constituição. Né? Ah, mas você não tem lado? Eu tenho lado, o meu lado é do povo. Tanto que eu gosto do Bruno, quase fui candidato a vice com ele, quase fui candidato a prefeito, mas eu sempre gostei do Boulos também, sempre achei um cara que tinha uma visão muito clara, uma visão, então independe de partido político. Esse negócio de partido político, você colar um partido político num cara, primeiro que é injusto, né? O que roubaram nesse país, o que assaltaram nesse país, a direita, a esquerda, no centro, tem ladrão de tudo quanto é ideologia. Tem ladrão até de ideologia, que finge que é uma coisa que não é. Tem ladrão até de ideologia, esse é o grande detalhe. Então, do mesmo jeito que eu tive muito próximo do Bruno, eu já tive próximo da esquerda durante muito tempo, né? Cheguei a quase que ser amigo do presidente Lula, eu tinha um relacionamento muito bom com o Lula, até que um dia ele me chamou para marcar uma entrevista e eu disse, a primeira coisa que eu vou perguntar para o senhor é se o senhor roubou, se o senhor é ladrão. Aí ele preferiu não me dar entrevista e nunca mais falar comigo, porque eu achava que era importante para o Lula falar o que as pessoas estavam perguntando. Não era necessariamente o que eu pensava, mas eu acho que ele tinha que responder. Ele resolveu não falar mais comigo, né? Cunhou uma frase que foi sei lá, de uma infelicidade tão grande, dizendo que eu era chapa do Bolsonaro. Sou chapa do Bolsonaro, a avó dele, nem do Bolsonaro, nem de quem quer que seja. Isso foi uma frase até sacana do Lula, que eu não aceito, e se ele quiser conversar comigo de novo, eu nunca mais falo com ele. Então fique bem claro isso aí. Eu não tenho esse negócio de ser porta-voz de ninguém. Eu entrevistei o Bolsonaro quando ele caiu no banheiro e perdeu a consciência e falou que ficou sem memória 2 dias e ninguém sabia. Entrevistei o Bolsonaro quando o Bolsonaro precisava falar porque o Irã tinha atacado os Estados Unidos e qualquer um queria ouvir o presidente da República. Entrevistei o presidente da República quando todo mundo queria ouvir o presidente da República. O Lula nunca reclamou quando eu fiz entrevista de 40, 50 minutos, 1 hora com ele. Se você não lembra, na primeira vez que ele foi eleito presidente da República, ele foi sentar na bancada do Jornal Nacional da Rede Globo, que tanto eles meteram o pau, não é? E depois o segundo programa, e todo mundo meteu o pau nele por causa disso, os caras da esquerda. E depois o outro programa que ele foi se apresentar, foi lá no Cidade Alerta da Record, ficou comigo quase 1 hora lá. Ele falou primeiro na Globo e depois falou comigo. Então, você deixou de gostar do Lula? Não deixei de gostar do Lula, mas acho que ele cunhou uma frase muito infeliz e eu não quero mais papo com ele. É assim, eu não deixo de gostar das pessoas. Tem alguns que eu já não gosto mesmo. Eu não posso mudar o meu sentimento em relação a uma amizade que eu já tive, mas também não quero nunca mais falar com o Lula. E nem passar perto dele. Ele não precisa de mim e eu também não preciso dele. É uma coisa bem clara isso aqui. Isso me deixou muito chateado, porque ele foi sacana comigo e eu nunca fui sacana com ele. Essa é a grande realidade. Então, eu não tenho esse negócio de lado em política, esse negócio de, olha, vamos polarizar. Polarizar deve ser eleição no Alasca ou na Antártida, né? Eleição dos polos. Está mais do que provado que o que vale é o conteúdo do candidato. O Boulos, com 14 segundos, teve uma votação mais do que expressiva, porque tem conteúdo. E alguns, se tiver 3 horas para falar, vai ser pior, porque aí vai derreter mais ainda, porque não tem conteúdo. Agora, Guilherme, parabéns pela sua votação expressiva, mais do que expressiva, e com um detalhe. Esse detalhe é muito importante. Ao que me consta, você não invadiu o prédio da prefeitura, mas pode chegar lá pelo voto, que seria muito mais tranquilo, não é? Parece que essa história de colar em você um radicalismo muito forte não colou para esses milhares de eleitores que você teve nessa eleição de São Paulo. Bom dia, parabéns na primeira boca de urna que a gente apresentou ontem
lá no Band Eleições, eu percebi que você já sentia que tinha chance de vencer. E agora é 0-0, né? Começa 0-0. E canelada que realmente vai surgir, porque é tete a tete. No tete a tete é impossível você, mesmo sem perder a dignidade, não partir para a luta. E agora começa o Mitre e o Schneider estão montando lá já o octagon lá para o MMA de quinta-feira. Que é um sentido figurado. Espero que nós continuemos com esse banho de civilidade que nós demos em todo o mundo, em todo o planeta. A nossa eleição aqui foi mais tranquila do que na maior nação democrática do mundo, que é os Estados Unidos, onde os caras quase saíram na bala e a sua votação foi expressiva. O que o torna é uma outra pergunta, um quadro muito mais nacional e que vai, independente das eleições de agora, você, candidato a presidente da República na próxima eleição, já é muito diferente do candidato a presidente da República que foi na primeira eleição. Tá? Então, parabéns. E como é que você vê agora esse segundo turno da campanha disputado tete a tete com o Bruno Covas? Bom dia. Bom dia, Datena. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente conversar. O Boulos tinha 14 segundos na televisão. Ele falou menos que 14 segundos aqui na Rádio Bandeirantes por causa da evolução da tecnologia. A mesma evolução que atrasou quase 3 horas, não é? A apuração das eleições. A mesma evolução que teve ataque de hacker. Então o Boulos, que tinha 14 segundos na televisão, falou menos do que 14 segundos. Eu repito, se não der para fazer por Skype, pelo amor de Deus, usa o telefone. O Grambel inventou o telefone há mais tempo, ele está em uso há mais tempo do que a internet. Então, se não der, põe o cara pelo telefone, pô. Então, logo restabeleça o contato, vamos falar com o Boulos. Bom, Agostinho Teixeira, bom dia, quase meia-noite já. Tá de volta o Boulos, mas bom dia, Agostinho, o Boulos já está de volta. Bom dia, aí. Vamos lá então, Datena, bom dia para todos. Mas então, Guilherme, agora começa do 0-0, né? Datena, bom dia. Deu uma travada quando eu fui falar aqui na internet. Aqui no Campo Limpo, bicho, a internet é uma coisa impressionante. Não, é que você lembrou da campanha, né? Pronto, terminou meu tempo, 14 segundos e tal. Foi isso, pô. 17 segundos e a gente chegou onde está chegando agora. Você brincou que a gente não invadiu a prefeitura, não invadimos mesmo, mas a gente invadiu as urnas ontem em São Paulo, com muita esperança. Eu acho que em 2018, Datena, teve uma eleição marcada por ódio, por medo. Eu me lembro daquela cena de gente que foi votar com um cano de arma, apertou os botões com um cano de arma. Eu acho que ontem aqui em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas foram votar para depositar sonho e não ódio nas urnas. Foram votar com esperança, foram votar com outro espírito. E essa foi a votação que a gente teve ontem, surpreendendo muita gente. Nós chegamos ao segundo turno aqui em São Paulo, como você lembrou, com pouquíssimo tempo de televisão, sem apoio de nenhuma máquina. A máquina do governo federal estava com o Russomano, a máquina do governo do estado e da prefeitura com o Bruno. E mesmo assim, a gente chegou lá na garra, na raça. O que mais me orgulha, Datena, da campanha que a gente fez até aqui, é que a gente está resgatando um jeito de fazer política com sonho, com um brilho no olho, em que as pessoas acreditam de verdade. Tá sendo muito bonito, está sendo incrível ver essa onda crescer na cidade de São Paulo e como uma inspiração também para o país. Agora, segundo turno é outra eleição, né, Datena? Segundo turno, o tempo de TV é igual. Segundo turno vai ter debate em todas as redes de televisão, olho no olho. Eu estava ouvindo agora há pouco o Bruno falar aqui, conversar com você. A minha expectativa para o debate é poder fazer um debate apresentando propostas e confrontando as propostas. Porque o eleitor tem o direito de saber qual é a posição, qual é o lado, qual é o comprometimento de cada um dos candidatos. Quem recebe dinheiro de financiamento de empreiteiro, de banco,
e o que isso significa do ponto de vista de proposta para a cidade e qual é a trajetória também de cada um dos candidatos. Eu estou muito animado para poder colocar a minha trajetória, a minha experiência, ao lado da Luísa Erundina, né, que é minha vice nessa caminhada, que foi uma grande prefeita para a cidade, que deixou uma memória incrível e um legado, principalmente nas periferias. Foi alguém que inverteu prioridades, né, que colocou a periferia como centro do orçamento, como centro da política da cidade. É isso que eu quero resgatar, né? Quero e vou debater nesse segundo turno emprego, renda, saúde, educação, moradia, a situação da população de rua na cidade, e desmistificar preconceitos. Eu ouvi desde ontem, Datena, o Bruno, quando fez o pronunciamento dele após o resultado das eleições, parece que ele estava muito impactado. Eles esperavam que a gente tivesse uma votação menor, né? E estava impactado e foi agressivo no seu pronunciamento, quis me imputar um radicalismo, coisa que ele repetiu agora para você na entrevista. Sabe, Datena, quem fez isso nesse primeiro turno foi o Russomano, né, que inventou fake news a meu respeito, que tentou me atacar como invasor, extremista, radical, e não pegou. O Russomano derreteu, as fake news dele não pegaram, e a nossa candidatura só cresceu. Eu não acho que é ser radical ter compromisso com o povo. Não acho que é ser radical ter uma trajetória na periferia com o movimento social há 20 anos e lutar por direitos básicos. Você se apresentou aí como um defensor da Constituição. Eu me coloco no mesmo campo que você. A Constituição garante direito à moradia digna para as pessoas, direito à saúde universal, direito à educação universal e gratuita, igualdade social como um princípio do nosso sistema político. E esses são os princípios que eu defendo. Isso não é ser radical. Radical, aliás, e extremista, do meu ponto de vista, é a cidade mais rica do Brasil e da América Latina ter gente que vira o lixo para comer. É a cidade mais rica do Brasil ter 25 mil pessoas morando na calçada, debaixo de ponte, na rua, sofrendo humilhações. É esse abandono, é esse descaso que eu quero combater na cidade de São Paulo. E vamos lembrar aqui, viu, Datena? Praticamente 70% do eleitorado de São Paulo votou pela mudança ontem. O Bruno teve 30 e poucos por cento, ou seja, a maioria dos eleitores não quer a continuidade do governo do Bruno com o João Dória. O João Dória não é só o padrinho político do Bruno, o João Dória é o responsável pelo Bruno estar lá. Quem foi eleito foi o Dória em 2016. E quando abandonou a cidade, depois de ter ido mais vezes para Nova York e para Paris do que para o Capão Redondo, quando era prefeito, né, deixou a cidade largada e jogou no colo do Bruno. Então, enfim, é o padrinho político, é o principal fiador da candidatura do Bruno, é quem colocou o Bruno naquela cadeira, né? E eu acho que a cidade não quer isso. A cidade não quer esse abandono, a cidade não quer esse descaso, e ontem a urna deu esse recado. Olha, eu não sou nenhum analista político, nem tenho pretensão de ser analista político, tanto que ontem, quando eu fiz a função de âncora apresentando o programa Band Eleições, né, eu deixava o Lavareda comentar, o Schiller comentar e o Murilo comentar. Por quê? Porque os caras entendem muito mais de pesquisa, de voto do que eu. Por que eu vou ficar lá? Eu ia falar um palavrão aqui, mas é o regra, se o cara entende mais do que eu. Você tem que aproveitar o conhecimento que o cara tem. Então, eu falei pouco e ouvi mais, né? Aliás, esse é o princípio básico da arte de conversar. A arte de conversar... Porque quando você conversa, você mostra quem você é. Numa eleição não tem jeito, você tem que conversar para mostrar exatamente quem você é. Às vezes, mas conversando, a pessoa se expõe muito mais do que ouvindo. Tá? O cara que fala muito se expõe muito mais do que o cara que ouve. Essa é a arte de conversar. Na política, num debate, não tem como você ficar quieto, porque você tem que mostrar quem você é. Sabe o que eu senti... desde o começo eu fiz essa pergunta a você e ficou claro que você ia colar a imagem do Dória no Bruno Covas. Mas sabe o que eu senti? Que foi a coisa mais importante do seu voto? Isso como um mero cidadão e como um velho jornalista, e não como um analista político. Que os caras votaram mais em você do que contra o Dória. Os caras votaram mais em você do que contra o Bolsonaro.
O seu eleitorado foi mais convicto do que com essa história de polarização. Foi isso que eu senti. Então, eu não sei, eu não sou estrategista nem marqueteiro, né? Mas eu, só de olhar, quando o Arthur Duval tirou o Mamãe Falei do nome dele, eu falei, cara, você tirou o que tem de importante na sua campanha, porque o cara te conhece como Mamãe Falei. Ele falou, Datena, hoje eu vou mandar fazer isso. E ele mandou fazer mesmo, e eu acho que ajudou. Então, estrategicamente falando, eu acho que o seu eleitor tem uma convicção muito grande que você é o cara. Ele votou em você, não votou contra o Bolsonaro e nem votou contra o Dória, os padrinhos políticos do Russomano e do Bruno. Então, eu acho que você tem que ter mais convicção na sua musculatura política, que passa a ser, repito, diferente. Se você perder as eleições de São Paulo, você passa a ser candidato a presidente da República com muito mais musculatura que você tinha na primeira eleição. É uma coisa para você refletir. Isso aqui é uma análise que eu estou fazendo, grosso modo, não sou nenhum cientista político. Né? E outra coisa, é claro que eu não vou falar do Lula de novo, mas o Lula disse que o tato é que não quis deixar de ser candidato, que senão poderia ter apoiado você e tal, e daí por diante. Não vou mais falar do Lula, porque eu não vou perder meu tempo falando do Lula aqui não. Mas é claro que os votos do tato e os votos do PT e os votos da esquerda normalmente virão para você. Normalmente virão para você. Porque você pode ter cara de bobo e jeito de andar, mas é só isso também. Quando você pôs a Erundina como a sua vice, você já atrai normalmente o eleitorado do PT, e é legal porque a Erundina, ela tem hoje uma cara de vovó, que nem eu, ela tem mais idade que você. E ela foi foi e continua sendo, né, uma peça expressiva da política de São Paulo. Isso também te ajudou, essa sua coligação com a Erundina, eu acho que foi fundamental também na sua eleição, porque dá um voto equilibrado na juventude e na temperança e na idade, entendeu? Eu acho que é muito legal isso aí. Então, é para se pensar, viu? É para se pensar. O cara que votou em você foi porque acreditou em você. E depois tem uma outra pergunta a respeito ainda desse voto sobre idade, que é importante durante a pandemia. Deixa eu te falar, Datena, eu concordo muito contigo. Eu não fiz nenhum tipo de campanha de ódio no primeiro turno. Né? Eu fui alvo de uma campanha de ódio com mentira, com fake news, vinda do bolsonarismo em São Paulo. Nós fizemos uma campanha com alto astral, nós fizemos uma campanha com alegria, que ao mesmo tempo que tem lado, que tem princípios, que tem valores muito firmes e muito claros, foi feita com bom sentimento, com esperança, com sonho. E esse foi meu maior trunfo. E é isso que eu vou manter no segundo turno, você não tem a menor dúvida disso. Agora, eu acho também que é importante que na eleição as pessoas possam comparar trajetórias e que ninguém compre gato por lebre. Num segundo turno isso fica mais evidente, porque é uma oposição entre dois candidatos. As pessoas que vão assistir os debates não esperem de mim qualquer tipo de postura raivosa, né, qualquer tipo de postura agressiva, ofensiva em relação ao Bruno Covas. Agora, esperem também que eu aponte as contradições do meu adversário, porque foi visível que ele escondeu o Dória no primeiro turno pela impopularidade do Dória em São Paulo, você sabe disso, né? Existe você citou a Erundina, existe um problema com o vice dele, que é suspeito em relação à máfia de creches. Então é meu dever, como candidato a prefeito de São Paulo, também mostrar isso para a população, também apontar para que as pessoas possam ponderar isso no seu voto. Mas o tom da minha campanha não vai ser um tom agressivo, o tom da minha campanha não vai ser um tom anti-Bruno Covas. Não, a minha campanha vai ser a campanha da esperança, a campanha que tem um projeto para a cidade de São Paulo, a campanha que alia nesse encontro de gerações. Eu concordo muito contigo, esse é um ponto forte da chapa que nós construímos, alia essa juventude, a coragem, a minha trajetória no movimento social, com a experiência da Luísa Erundina, com a capacidade administrativa da Luísa Erundina, com a trajetória de ética e de honestidade que a Luísa Erundina tem na política. Né? Então, essa junção mobilizou também a esperança de muita gente.
Então eu estou muito confiante, Datena, que com uma campanha como essa, alegre, né, mobilizando as pessoas, engajando as pessoas, combatendo as desigualdades, apresentando proposta, projeto para a cidade, né, a gente vai conseguir virar o jogo. Você lembrou muito bem no começo do nosso bate-papo aqui. Agora é 0-0. Quer dizer, teve o primeiro jogo. O primeiro jogo, o Bruno tinha 11 jogadores em campo. Eu tinha 4. Né? Agora, se você pensar a proporção do tempo de TV, agora é 11-11. Né? Agora não é com o juiz do inimigo, com a torcida do inimigo no campo do inimigo. Agora o jogo é em condições iguais. Então eu estou muito confiante. Sobre o estilo de jogo, você se brincou também com as caneladas. Olha, quem eu mais admiro no futebol é o Dr. Sócrates. Né? O estilo de jogo que eu me inspiro na política é o do Dr. Sócrates. Né? É um jogo bonito, né? É um jogo com estilo, é um jogo com firmeza e com personalidade também. É claro que, de vez em quando, numa eleição, você precisa ter birubiru no time também, né? Vez ou outra, você tem que... Era um baita jogador. Era um baita jogador, mas dava carrinho na lateral, às vezes dava... Porque é um pouco isso, né? Eleição também é você fazer uma confrontação, eu acho que as pessoas também esperam isso, desde que isso seja feito com respeito, desde que isso seja feito sem mentira. Mas, assim, a eleição é um momento das pessoas conhecerem os projetos. Se não fica naquela lenga-lenga de marqueteiro, você sabe muito bem, cada um vendendo o seu peixe, a sua imagem produzida por um marqueteiro cheio de maquiagem dentro do estúdio, isso é o que fez as pessoas se desencantarem da política, Datena. Isso é que fez as pessoas dizerem, o político não presta, é tudo igual, não sei o quê. Eu não quero fazer isso e eu não acho que esse deve ser o jeito de fazer política. Estamos fazendo uma campanha autêntica, o que me permite falar do que eu quero para São Paulo e do que eu acredito e também mostrar as contradições do meu adversário. Sendo Sócrates na maioria do tempo, mas quando precisar, sendo Birubiru também. Olha aqui, você não venha querer meu voto não, porque eu já disse que não votei em ninguém. E há muito tempo que eu não voto, hein? Faz muito tempo que eu não voto. Eu digo sempre, não faça o que eu falo, mesmo porque eu sou um cara imperfeito, mas faça o que você tem que fazer. Eu acho o dever de votar sagrado, mas eu sou feito de incongruências. Eu tenho opiniões e faz muito tempo que eu não voto. Faz muito tempo que eu não voto. Faz muito tempo. Então, você não venha querer ganhar o meu voto pelo seu lado corintiano e nem pelo Sócrates, que foi meu... Sócrates era meu amigo de infância. Né? Nós jogamos bola juntos. Jogamos não, eu entrava em campo e ele jogava. E tem passagens interessantes com Sócrates. Vou contar uma só para você, para aliviar a conversa aqui, que você já deve estar lotado de política na cabeça. Uma vez o Magrão chegou para mim, ele já tinha parado de jogar, ele chegou para mim e falou assim, Daterão, nós precisamos beber menos e começar a andar mais, Daterão. Eu falei, tá bom, vamos lá. Ele ia, passava no meu apartamento, eu morava num apartamentinho pequeno, era a época da dureza brava mesmo, aquela que você não consegue cobrir o cheque especial, compra carro mais novo, mais velho ainda, que não tem freio, que não marca o negócio da gasolina. Então, o Magrão passava lá de casa, jogava uma pedrinha, porque eu morava no primeiro andar, mas era bem baixinho, jogava uma pedrinha na janela, vamos embora, Datenão. E nós começamos a andar. O Magrão nunca foi um grande atleta, foi um gênio, né? Mas ele foi atleta. Mesmo sendo atleta, o cara tinha uma condição muito melhor que a minha, que não é vantagem nenhuma, porque na verdade eu bebia tanto ou mais do que ele, mas ele era atleta, eu não era nada de atleta. Então nós começamos a caminhar e caminhar cada dia mais, porque você vai se preparando, ele com aquele pernão grande dele na frente, e aí humildemente, como o Magrão foi um dos melhores caráteres que eu já vi na minha vida, o Sócrates foi um dos caras de maior caráter que eu já vi na minha vida, foi um cara que era impressionante, que não gostava dessa exposição que ele tinha. Ele sempre aproveitava a exposição que ele tinha para passar ideias políticas, ideias normalmente voltadas ao povo. Mas aí nós começamos a andar muito e chegamos até o Pinguim, que era num shopping lá de Ribeirão, que era o shopping mais antigo, que aliás hoje está um monstro shopping. E eu e o Magrão, a gente chegava, 4 horas da tarde, a gente chegava já no Pinguim, né? De shorts, né? de tênis e tal,
Porque lá em Ribeirão Preto era assim, o cara para ir no Pinguim botava a melhor roupa à noite e tal. Começava a chegar às 7, 8 horas da noite. E eu e o Sócrates, por mobilidade no trabalho, a gente não trabalhava muito. Trabalhava o que precisava trabalhar, eu fazia jornadas esportivas e tal, e ele tinha tempo também, porque ele tinha se aposentado do futebol. Bom, e a gente começava a beber às 4 da tarde e parava meia-noite, meia-noite e meia, por aí e tal, e voltava, a gente ia a pé e voltava normalmente, ou de carona, porque tinha muitos amigos, ou de táxi para casa. Aí a minha mulher falou assim, bem, acho melhor você parar de caminhar com o Sócrates. Eu falei, mas por quê? Porque você está engordando muito ao invés de emagrecer. Porque a gente tomava chopp pra caramba, entendeu? E aí eu falei, Magrão, acho que é melhor a gente mudar a nossa postura física aí. Vamos mudar o treinamento, que esse aí não está dando certo. Tem tanta história para contar. Pô, que orgulho, né, Datena? Pô, tomar um chopp com Sócrates, eu tenho inveja de você. Não, tomar Essa é uma um coisa que eu queria ter. tomar um é sacanagem. A gente tomava de 40, velho. Não, a gente sentava para tomar de 40, não era um só, não. E os caras falavam que ele bebia muito, eu bebia mais do que ele. Muito mais do que ele. Mas, enfim, essa é uma passagem que é só para amenizar a conversa aqui. Mas, daqui para frente, o pau vai comer. Você sabe que o pau vai comer mesmo, né? Acredito que ainda dentro de um sentido cívico, que a nação e o mundo estão precisando. Nós precisamos de temperança agora, a gente não precisa de exaltar mais ânimos de uma população faminta e doente. Temos que atacar demais a saúde e a economia, porque não só se morre de patologia, mas se morre também de fome. E acho que esse é o grande objetivo de quem quer que seja o prefeito de São Paulo. Cuidar do povo. Ou eu estou enganado, o Boulos? Tem alguém te chamando aí para outra entrevista. Eu vou ser breve aqui. É minha filha. Aí, se você quiser parar a entrevista agora, pode parar, porque família em primeiro lugar. Não, ontem a apuração deu aquele problema no TSE, e aí ficou aquela coisa até 2, 3 horas da manhã. Aí hoje a gente falou para as crianças, eu tenho 2 meninas, a Sofia e a Laura, elas estão assistindo aula online, né? Tem o negócio do EAD e tal. E hoje a gente falou, foram dormir 3 horas da manhã com a gente liberou das aulas. Agora a Laurinha acabou de descer do quarto aqui, eu só dei um oi para ela aqui, mas vamos seguir. Eu acho que o Datena, enfim, eu concordo muito contigo que sim, existem 2 pontos nesse momento da vida do país e da vida da cidade que tem que estar no centro no debate de proposta e de projeto nesse segundo turno. Um deles é a saúde e o outro é a economia. São Paulo é a 3ª cidade do mundo, Datena, que mais morreu gente por Covid. Só está atrás de Nova York e da cidade do México. Assim, não houve uma reação à altura. Então, o que nós estamos propondo, por exemplo, é que os hospitais que estão fechados, é uma coisa meio absurda ter hospital fechado ou parcialmente aberto no meio da maior crise de saúde pública da nossa geração, esses hospitais têm que ser reabertos de imediato. É o que eu vou fazer em janeiro como prefeito da cidade. Você tem o Hospital Sorocabana, na Lapa, que só está com 1 andar funcionando de 8. Você tem o Hospital da Brasilândia, que só está com 12% dos leitos abertos. Você tem o Hospital Menino Jesus em Ermelino Matarazzo, que está totalmente fechado. Então, vou reabrir os hospitais. Nós temos um problema crônico, Datena. Eu sou morador da periferia, convivo com o povo da periferia diariamente. Para mim não é número, não é estatística. São vidas, são trajetórias, são pessoas. Assim, que é um problema de falta de médico nas periferias. Então, eu sentei com vários médicos profissionais de saúde. Você conhece meu pai, que é um médico infectologista, me ajudou a fazer ponte com outros médicos que trabalham na saúde pública em São Paulo. Gênio, ele é gênio. Eu sou suspeito para falar. Eu também, porque eu acho ele gênio. Eu acho ele um cara fantástico. Todas as entrevistas que eu fiz com ele foram ótimas. Ele é muito, muito bacana e tem um cabeção enorme, que é inteligente pra caramba e não gosta muito de aparecer. Isso que eu acho que os grandes são assim, né? É isso. Acima de tudo, é um cara muito humano. As maiores lições de valores, de solidariedade que eu tive na minha vida foram com meus pais. Mas, enfim,
assim, eu acho que eu reuni com vários profissionais de saúde, então nós vamos abrir concurso público para médicos, para contratar 500 médicos emergencialmente para trabalhar nas periferias da cidade, já em janeiro do ano que vem. Vamos abrir as UBSs de noite nos finais de semana, para reduzir a fila de exame, a fila de espera de atendimento, né, e garantir que as pessoas tenham um atendimento melhor e não precisem faltar no trabalho para poder ir para uma consulta. Então, em relação à saúde, nós estamos pensando um plano ousado e muito factível. Né? Não é nada que você tira da cartola, porque isso aí é conversa mole. É você pegar a rede existente, melhorar a rede existente, com foco na periferia, com foco na atenção básica e atenção primária, e é isso que eu vou fazer em São Paulo. Agora, em relação à economia, Datena, eu estou muito preocupado que se não tiver ousadia, depois da pandemia do coronavírus, nós vamos ter uma pandemia de desemprego em São Paulo, que já começou. Porque é pequeno comércio falindo, pequena empresa falindo, gente sendo demitida, gente indo para a informalidade. Então nós estamos com duas propostas que são carros-chefe, que para mim são prioritárias para fazer também a partir do início do ano que vem, que eu quero debater e apresentar para o povo de São Paulo nesse segundo turno. Uma são as frentes de trabalho. Eu quero abrir 50 mil vagas de frente de trabalho nas subprefeituras para que contrate a mão de obra do bairro. A subprefeitura de Sapopemba vai contratar quem mora lá em Sapopemba. Subprefeitura aqui do Boimirim vai contratar quem mora na região. E essas pessoas vão prestar serviço de zeladoria e de cuidado. Não só em véspera de eleição, ficar quebrando calçado em véspera de eleição, recapeando rua em véspera de eleição. Fazer isso de forma permanente, com calçada, rua, cuidar das praças, dos parques, cuidar dos córregos com limpeza, dos bueiros, para evitar e prevenir enchentes. Então, nós vamos criar essas frentes de trabalho da prefeitura. Você gera emprego e, ao mesmo tempo, cuida melhor da cidade. E a renda solidária, que é o principal carro-chefe do nosso programa, já tive a oportunidade de falar dela aqui para você da outra vez, que a gente teve junto, que é uma renda para até 1 milhão de famílias que estão em situação de extrema pobreza em São Paulo. Isso não sou eu quem digo, é o próprio cadastro, o cadastro único, que está nos CRAs, que está bem enraizado, essas pessoas já estão mapeadas. Nós vamos pagar entre R$200 e R$400. Isso vai tirar essas pessoas de uma situação de desespero e, ao mesmo tempo, vai aquecer a economia local, a economia do bairro. Quem recebe, Datena, R$400 aqui no Campo Limpo, ou no Jardim Ângela, né, ou lá na cidade de Tiradentes, vai gastar na padaria, vai gastar no mercado, vai gastar no açougue do bairro. Então, isso faz a economia do bairro movimentar, vai gerar mais emprego, mais contratações, e você, com isso, ativa a economia da cidade. Para mim, esses dois pontos, saúde, emprego e renda, vão ser prioridades a partir de janeiro do ano que vem. Não tem lógica você ter uma cidade do tamanho da região metropolitana de São Paulo, onde cabem aqui até países, né? Não só estados, mas países. Não tem lógica você atrair o cara da periferia para trabalhar no centro. O cara tem que ter emprego na periferia. O cara tem que gastar o seu dinheiro na periferia. Não tem lógica o cara pegar 2, 3 ônibus. Primeiro que você vai resolver muito a questão do transporte coletivo. Se o cara ficar trabalhando mais no lugar que ele mora, vai ser melhor para ele, melhor a qualidade de vida, melhor para a cidade, porque não tem tanta necessidade de transporte coletivo. Agora, para encerrar, e a Laurinha mexeu com o meu coração. Não a ponto de eu ter outro infarto, porque quando eu falo em coração, eu já começo a pensar logo em infarto ou coisa parecida. Então eu já vou encerrar a entrevista para você ter mais tempo com a família, e o debate da Band já está te esperando, como o Bruno Eu trouxe ela aqui para você conhecer a pequena. Oi, Laurinha! Aí é covardia. Deixa eu botar o microfone para ela te ouvir aqui. Datena está falando com você, filha. Oi, Laurinha! Se você tivesse que votar, você votava em quem, hein, Laurinha? Hã? Fala, filho. Meu papai. Falou. Votava no meu pai. Tá bom, Laurinha, beijo e que Deus te proteja. Bom, isso que é cabo eleitoral, isso é melhor que qualquer aliança. E a última pergunta era exatamente para você está virando político cada vez mais mesmo, né? Que nada, ela está toda contente não é isso. Ganhou o dia. É que quando eu fui entrevistar o Serra uma vez, e teve um monte de gente que ficou pé da vida comigo, porque eu fui entrevistar o Serra, ele me chamou para ir ao Palácio, porque ele disse que a gente ia visitar um
um UBS ou coisa parecida. E eu percebi que tinha alguma coisa diferente, tinha lá helicóptero esperando e tinha um monte de criança na escolinha lá do palácio, não é? E de repente as crianças era dia de aniversário do Serra, não é? E de repente eu falei, pô, tem alguma coisa diferente. Porque eu sou um cara muito observador, eu não me considero nem inteligente, nem... Minha inteligência é basal, mas eu observo muito, eu saco muito. Então eu percebi que tinha uma coisa ali meio armada e as crianças começaram a bater palma pro Serra. E a grande pergunta de $1 milhão na época é se o Serra seria candidato a presidente ou não. Não é? E estava todo mundo esperando para que ele ia falar isso. Ele me chamou lá com esse papo de ir na OBS, que nós nem acabamos indo, porque acabou ali a entrevista. Aliás, eu nem sei se eu fui faz tanto tempo, isso é uma questão jurássica. E quando ele falou assim, peraí, Datena, estão batendo palma para mim lá e tal, as crianças. Ele foi pro lado das crianças, ele pegou uma criança no colo. Foi a primeira vez que eu vi o Serra com uma criança no colo. Eu falei, e aí, intuitivamente, eu falei assim, governador, tá me parecendo que o senhor tem grande chance de ser candidato a presidente. Ele falou, não, eu não tenho grande chance. Quero dizer para você que eu sou o candidato a presidente. E teve muito jornalista que me considera um jornalista menor por eu fazer um jornalismo popular, mas nunca roubei de ninguém, sempre fui decente e ganhei 2 prêmios Herzog de direitos humanos, não é? Muita gente meteu o pau que o Serra veio falar para mim a notícia e não falou para os grandes jornalistas nem analistas políticos. Eu estou pouco me lixando por que pensam de mim, mas foi assim que aconteceu. Agora, como última colocação, essa questão de apoios, né? É claro que o Lula gosta muito de você e você gosta muito do Lula. Você foi até Curitiba enquanto ele estava na Polícia Federal, né? E muita gente que se diz aliada dele não passou nem perto lá da cadeia porque ele estava preso. Muita gente que se dizia amigo do Lula nem chegou perto do Lula e você foi lá. E se o Lula, como naturalmente deve ser, já praticamente pretender entrar na sua campanha, o que você vai fazer com o apoio do presidente da República? Porque até agora não foi o Dória que levou o Covas ao segundo turno e o Bolsonaro não ajudou o Russomano a passar para o segundo turno. Foram méritos seu e do Bruno, não é? E até que ponto é importante o apoio do presidente da República, do ex-presidente Lula? Datena, eu quero nesse segundo turno criar uma frente em defesa da justiça social, da democracia e de combate à desigualdade em São Paulo. E todos que concordem com esses princípios, com as propostas que estão no nosso programa de governo, vão ser bem-vindos, né? O Lula, outras lideranças nacionais que expressam esse campo, quem foi candidato à Prefeitura de São Paulo, né, e que eu respeito, cumpriu a sua trajetória e não passou ao segundo turno, que também venha conosco para um projeto. Nós estamos falando de um projeto de cidade que tem um impacto nacional, né, é evidente, é uma vitória minha aqui em São Paulo, impacta também o país. Não digo em relação à candidatura para 2022, porque se eu for eleito prefeito, Datena, você pode escrever isso, te digo, e eu sei que você cobra depois, se você achincalha, mete o pau quando o cara não cumpre. Então, falando aqui para você é uma forma de você ter certeza que é verdade. Porque eu não quero ficar depois tomando porrada e você me chamando de mentiroso na televisão. Então, assim, eu, eleito prefeito, eu vou cumprir os 4 anos de mandato, Datena. Eu acho essa coisa assim de usar a cidade de São Paulo como trampolim, como o PSDB fez tantas vezes para projetos pessoais, não é do meu feitio. Eu nasci nessa cidade, eu cresci, eu vivo aqui. Para mim vai ser a maior honra da minha vida, vai ser prefeito de São Paulo. Então, assim, nem cogito, né? Porque hoje eu estou focado em ser candidato a prefeito e governar os 4 anos, fazer o melhor governo da história dessa cidade, fazer um governo que deixe marca. Aliás, eu nem precisaria ter pressa, Datena. Eu tenho 38 anos de idade, né? Não precisaria ter afobação, buscar atalho, né? Se eu me eleger prefeito de São Paulo, espero muito que possa acontecer assim no dia 29, e fizer uma grande prefeitura, isso me credencia muito mais para outros projetos do que eu sair no meio do caminho, né? Mesmo desse ponto de vista, pensando pessoalmente, seria um equívoco da minha parte fazer isso. Agora, eu quero trazer lideranças nacionais,
o ex-presidente Lula e tantas outras, né, lideranças nacionais e da cidade, movimentos sociais, partidos que tenham compromisso com essa agenda de combate à desigualdade para construir uma frente em defesa de São Paulo nesse segundo turno. Guilherme, desculpa ter tomado seu tempo, vai ver a Laurinha, a família, porque obviamente que a campanha deve ter te afastado um pouco mais da família e nada melhor do que você devolver isso a eles em forma de carinho e de estar presente. O estar presente para pai, mãe, é o mais importante para a criança. Não tem nada mais importante do que a família. Um abraço grande, parabéns por essa já vitória, junto com o Bruno Covas. Vocês são 2 vencedores. Não há perdedor de uma campanha, a uma disputa. A cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do planeta, tem todos os problemas de uma grande cidade do planeta, mas não deve em nada às grandes cidades do planeta. Tá bom? Um abraço grande, que Deus te ajude, que vença o melhor e bom debate na Band. Obrigado, Datena. Forte abraço para você. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pela oportunidade da gente conversar. E um abraço a todo mundo que acompanhou a gente. Conversando se entende, né? Eu me lembro que depois da primeira entrevista que nós fizemos, você me mandou uma mensagem. Cara, você não é nada daquilo que eu pensava. E eu imagino o que você pensava que eu era, mas eu agradeci muito, fiquei muito feliz com aquela imagem, fiquei até emocionado com aquela mensagem. Um abraço grande, que Deus te proteja. Obrigado, Datena. Abração.